Olá, pessoas. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa. Estou aqui com você hoje para elaborarmos, identificarmos algumas estratégias voltadas à resolução de questões do tópico letramento, um tópico super relevante ali no nosso edital, ok? Sem mais delongas, vamos aqui direto à primeira questão que eu selecionei. É uma questão da FCC, super fresquinha, de 2016, e que apresenta bem claramente como é que a FCC nos cobra o conteúdo de letramento, tá? Com base nesse processo, com base nesse conteúdo, o que a gente já viu nos tópicos nos vídeos, na verdade, nos vídeos de teoria, com base no referencial teórico, nós vamos responder isso aqui. Entende-se a alfabetização como processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita e a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitam ao aluno ler e escrever com autonomia. Entende-se letramento como processo de inserção e participação na cultura escrita, um processo que tem início quando a criança começa a conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade. Placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, etc. E se prolonga por toda a vida, designando o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades necessários para usar a língua em práticas sociais. Eu acho esse texto um texto bem interessante para nós compreendermos os conceitos de alfabetização e letramento de maneira muito específica. E o concurso foi muito legal, porque nos apresentou um referencial teórico para dar consistência à nossa resolução da questão, tá? Neste primeiro momento, ele aqui nos apresenta alfabetização, aqui ele nos apresenta letramento, indica que é específico e indissociável de apropriação do sistema de escrita, tá, gente? E a conquista dos princípios alfabético e ortográfico. Já o letramento é um processo de inserção e participação na cultura escrita, um processo que tem início quando a criança começa a ouvir, a conviver com as diferentes manifestações da escrita. Isso é muito importante para nós frisarmos justamente que essas diferentes manifestações da escrita estão aqui relacionadas com o processo de gênero textual. Nós temos inúmeros gêneros textuais e as crianças elas são apresentadas a esses gêneros textuais desde a tenra infância, desde muito cedo. Nós temos, além dos que ele nos apresentou, os rótulos, as embalagens comerciais, as revistas, nós temos os quadrinhos, tá? Nós temos os contos de fada. Nós encontramos, portanto, gêneros diversos aos quais nós somos apresentados desde criancinha, tá? E se prolonga por toda a vida, designando o conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades necessários para usar a língua em práticas sociais. A alfabetização não pensa necessariamente no uso da língua em suas inúmeras práticas sociais. Pensa na conquista de um sistema de codificação e decodificação. Olha o que ele nos perguntou, o concurso. Diante dessas afirmações, a proposta da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, eu coloco aqui Minas Gerais porque o concurso foi de Minas, mas é a mesma proposta relacionada à Secretaria Estadual do Estado da Bahia, porque o princípio de letramento faz parte de uma lei maior. Para os diferentes momentos do ciclo inicial de alfabetização no contexto do ensino fundamental de 9 anos vou de baixo para cima, porque o nosso gabarito é a letra A. Eu quero reconhecer o que está errado justamente nas outras alternativas. Na letra D, ele afirma, olha a perguntinha, no contexto do ensino fundamental de 9 anos, para os diferentes momentos do ciclo inicial de alfabetização, no contexto do ensino fundamental de 9 anos,
Letra D. Dedicar sempre a maior ênfase à alfabetização, por ser um mecanismo pelo qual a criança se apropria do sistema alfabético, já que este envolve aprendizados muito específicos e totalmente independentes do letramento e dos componentes do sistema fonológico da língua. Muito equivocado por várias razões. Primeiro ponto, ele diz que é para dar mais ênfase ao processo de alfabetização. Não, nós temos uma ideia de equivalência, tá? Segundo, ele indica que deve-se dar mais ênfase porque se apropria do sistema alfabético, mas aqui embaixo ele dissocia esse momento do sistema fonológico. O alfabético e o fonológico, eles estão muito atrelados, tá? Aí um segundo ponto de equívoco é essa explicação, já que envolve aprendizados muito específicos e totalmente independentes do letramento. Não são totalmente independentes do letramento, tá? Um está relacionado com o outro. Letra C. Focar-se no letramento, uma vez que grande parte dos indicadores do SAEB mostra que muitas crianças, embora alfabetizadas, não são letradas ou manifestam diferentes graus de analfabetismo funcional. Novamente, uma ideia de foco apenas em um dos elementos, um dos processos. E os processos, eles são diferentes, mas eles são indissociáveis. Essa é a grande pegada de você entender a relação entre alfabetização e letramento. Eles são diferentes, mas indissociáveis, tá? Aqui ele está priorizando justamente o letramento, não pode ser. Letra B. Entender que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que primeiramente contempla a alfabetização. A mesma pegada aqui da letra D. Para, em um segundo momento, contemplar o letramento. Não pode. E aí você tem a letra A. Na letra A, olha que bonito. Considerar a alfabetização e letramento como processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares e inseparáveis, sendo ambos indispensáveis. Lindo, maravilhoso. Esse aqui, a letra A, é realmente o nosso gabarito. E essa questão é interessante para nós entendermos melhor o processo de letramento e as relações com a alfabetização. A próxima questão, ela trata, ela não trata essencialmente do letramento, mas ela trata de um conteúdo que está sendo cada vez mais vinculado às questões voltadas ao letramento, que é justamente a questão relacionada aos deficientes auditivos, tá? Como efetuar o processo de letramento, de alfabetização com indivíduos que têm esta peculiaridade. Encontramos aqui o seguinte texto. Segundo o IBGE 2012, o Brasil possui 9.722.163 pessoas com problemas relacionados à surdez. Campos ressalva que a política do incluir não acontece somente em relação ao acesso à educação, mas também ao acesso aos espaços sociais, tais como hospitais, bancos, restaurantes, shoppings, empresas, órgãos públicos e igreja. Define-se em dois termos: inclusão escolar e inclusão social. O letramento, ele está relacionado às práticas sociais. Tendo em vista esta relação do letramento, é fundamental que nós possibilitemos a esses indivíduos, a todos os indivíduos, uma conquista de letramento, para que eles tenham um engajamento, uma interação mais efetiva na sociedade em que estão inseridos. A inclusão social é um direito garantido por lei que possibilita aos surdos serem incluídos na sociedade quando priorizam a educação. A educação baseada, vamos de baixo para cima, porque nosso gabarito é a letra B. Nós vamos ter que reconhecer o que está errado nas demais alternativas. Uma educação que, quando prioriza a educação especial e a educação bilíngue.
nas quais o oralismo e o bilinguismo são ofertados no mesmo espaço educacional. Notem o seguinte, é uma educação especial e uma educação bilíngue, mas uma educação bilíngue em qual esfera? Porque para ser uma educação bilíngue, não precisa ser bilíngue pensando na questão da educação de língua portuguesa e na questão da educação de língua portuguesa em Libras. Perdão, de Libras, porque Libras é língua de sinais brasileiro, tá? Eu tenho aqui, portanto, uma inadequação. Ele não está definindo o que é realmente apresentado nesse referencial do bilíngue. Uma educação comunitária, línguas oficiais do país, privilegiando a língua portuguesa e a linguagem musical. Libras é uma língua oficial. E ele está indicando que você vai prestigiar a língua oficial, realçando, sobretudo, ali a língua portuguesa e a linguagem musical. Ele está desconsiderando, portanto, Libras. Letra C. Quando priorizam a educação não formal, língua de sinais, braille e línguas orais no processo de alfabetização e letramento. Nossa, nós não podemos priorizar na educação a comunicação não formal, a educação não formal. Não é isso. A educação é um processo também formal e a língua portuguesa, a língua oficial, ela precisa também ser apresentada. O que nós não podemos fazer é desconsiderar este não formal, é desconsiderar a língua de sinais, é desconsiderar o braille, é desconsiderar as línguas orais, mas nós não vamos priorizar estas. Nós vamos colocar, no mínimo, todas no mesmo nível. Na letra A, ele diz que é para priorizar a educação de ouvintes, sua língua portuguesa e a integração das pessoas surdas na sociedade. E aí você encontra algo bem interessante, esse termo aqui, integração. Integração é justamente a ideia de fazer parte, mas não ser necessariamente incluído. Então, quando eu chamo um indivíduo para participar de um time, e ele é considerado fraco, ruim, às vezes o time não dá a oportunidade para este indivíduo realmente participar do processo. O que aconteceu? Neste momento, houve uma integração, mas não uma inclusão. Inclusão acontece quando você chama esse indivíduo para participar do time e você coloca esse indivíduo também para jogar, identificando o seu tempo, as suas limitações, respeitando a sua idiosincrasia, tá? Então, você tem aqui um referencial que exclui e não inclui. Quando prioriza, olha que bacana, para a inclusão desses indivíduos, quando priorizam a educação de surdos, sua língua de sinais e a acessibilidade de comunicação. Pensem, há determinados gêneros textuais aos quais eles não têm acesso porque não há um reconhecimento, por exemplo, de Libras. Você encontra hoje muitos concursos, todo órgão hoje está fazendo concurso público para um profissional de Libras. Por quê? Porque isso é reconhecimento social. É verificar o outro como um cidadão ativo e engajado. Na TV Senado, na TV Câmara, você tem lá já um profissional fazendo a tradução daquele discurso político para uma linguagem de Libras. Porque dessa maneira há uma conscientização dessa parcela da população, tá? Então, letra B é o nosso gabarito, sem nem ter dúvidas em relação a isso. Vamos para a próxima questão? Terceira questão. Aquele texto, aquela questão anterior, está muito voltada para essa questão aqui, para este questionamento, tanto que é da mesma prova, tá? Letramento é o estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que também faz o uso competente e frequente da leitura e da escrita. Ou seja, esse referencial, essa cultura escrita
sendo posta em prática nos vários momentos, nas várias relações sociais estabelecidas e, portanto, com os vários gêneros textuais apresentados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí ele traz para a questão, para a discussão, justamente o que acontece em crianças surdas, como esse processo vai acontecer com esta parcela da sociedade. Quais são as alternativas que eles nos apresentaram? Vamos dar uma olhadinha. Vamos de baixo para cima, porque nosso gabarito oficial é a letra A. O interessante, no entanto, ao se fazer análise de questões, é justamente identificar por que as outras alternativas não estão corretas. Essa é a grande sacada. É você reconhecer e ter certeza absoluta de quais são os pontos que levam as demais alternativas a não serem assinaladas. A escola terá, em crianças surdas, que expor o alfabeto manual e optar pela escrita do português. Isto não é incluir. Isto é integrar, porque ao fazer isso, ao optar pela escrita do português, está se desconsiderando que a primeira língua desse indivíduo é justamente Libras. Então, você não pode fazer esse reconhecimento. Completamente falsa essa letra E. Na letra D, ele afirma: o mundo letrado deverá ser apresentado dentro das duas modalidades de língua, oral auditiva e visual espacial. Notem, é desconsiderar também um indivíduo que tem necessidades especiais, que tem uma certa deficiência auditiva, dizendo que vai priorizar, apresentar nesta referência, nesta cultura oral auditiva. Não pode, não é? Isso aí também é integrar e não incluir. Na letra C, a língua portuguesa será a primeira língua e a forma de escrita caracteriza-se ao contexto linguístico. Não, a língua portuguesa não será a primeira língua, a Libras será a primeira língua e a forma de escrita vai se caracterizar ao contexto linguístico. Ok, isso aí é adequado, mas a primeira parte não é adequada. Na letra B, nós temos: a educação e o processo de letramento dependem de decisões político-pedagógicas e a associação de surdos. Reparem o perigo que é esta alternativa. A ideia da dependência, o processo de letramento depender de decisões político-pedagógicas. Não depende de decisões político-pedagógicas. Pode até, para ser melhor desenvolvido o processo, pode até ter uma base na relação político-pedagógica. Porque, por exemplo, se a lei indica, se a lei estabelece dentro de um processo de inclusão, um profissional que vai acompanhar em sala de aula este aluno que tem uma deficiência auditiva, que inclusive os institutos federais fazem isso. Quando há um aluno com deficiência auditiva, há em sala de aula também um tradutor de Libras. Quando eu soube isso, eu achei algo fantástico, porque é a aplicação da lei. É uma garantia de direito, é uma garantia à sua cidadania, ok? É o processo, portanto, de letramento também. Então, aqui, e a associação de surdos, é como se, dentro desse grupo maior, eu pegasse um grupo menor, que é o grupo de surdos, e encaixasse. Isso é integração, isso não é inclusão. E a letra A, toda bonitinha, como diz minha filha, toda beautiful. Eu não sei pronunciar em inglês, então vocês me perdoem, por favor, se eu pronunciei inadequadamente. Letra A. Letramento é o processo de leitura e escrita que ocorre de forma similar, de fato, de forma similar, tanto às crianças surdas quanto às crianças ouvintes. Por quê? Porque para você alcançar um processo de letramento efetivo, é necessário que você seja apresentado a uma quantidade variada de gêneros textuais e identifique como é que esse mundo da escrita vai possibilitar interações sociais, inclusão social, tá? Essa letra A, portanto, é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão, que é uma questão, joinha.
essa questão achei mara. Pensa na questão massa. Tive que pedir auxílio. Por quê? Porque essa questão trabalha com a linguagem matemática. É, por incrível que pareça, uma questão possível de ser cobrada em uma disciplina, em uma prova de conhecimentos interdisciplinares, porque requisitará algumas estratégias, algumas competências leitoras, algumas habilidades de leitura, não somente do campo da linguística, mas também do campo da matemática. Vamos analisar o texto para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Em 2014, foi realizada uma extensa pesquisa para avaliar o nível de letramento crítico dos brasileiros que tinham até o ensino superior completo. Foram entrevistadas pessoas de todas as regiões do país e suas respostas foram padronizadas em 4 diferentes níveis de letramento, sendo o nível 4 o mais alto. A tabela abaixo correlaciona os níveis de letramento científico e a escolaridade completa final do entrevistado. Então, aqui você tem a identificação dos níveis, aqui você tem a identificação da escolaridade. Aqui você tem o total de indivíduos, o total 1.122, no nível 1, 146, no nível 2, 547, no nível 3, 360, no nível 4, apenas 69. Nós conseguimos perceber, a partir dessa tabela, por exemplo, que a maioria está justamente no nível 2 de letramento. É o nível baixo. Porque vai ser um percentual alto para os indivíduos que estão no ensino fundamental, 51% desses indivíduos que estão no ensino fundamental, de 245 entrevistados, desses 1.122, 245 são de ensino fundamental completo. No nível 1, essa população está com 24% de 245, 51% de 245, 23% de 245 e, pasmem, 1% aí do nível 4. É baixo, mas pró é o letramento científico. Mas vejam só, é uma consideração, é um percentual muito pequeno em relação a algo tão necessário para o nosso convívio, nossa interação social, né? Quanto menor é o nível de letramento, maior é o percentual de analfabetismo funcional, porque significa dizer que a pessoa ela utiliza desse processo apenas para a realização de uma condição mínima de interação social. E pede-se, inclusive, em cidadania, não é? Você acaba tendo uma parcela considerável de indivíduos que não estão plenamente cientes de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E isso é muito caótico para um país do tamanho que temos aqui no Brasil, tá? O ensino médio completo, quantas pessoas? O maior número de indivíduos está aqui justamente no ensino médio completo, 718 pessoas, 11% no nível 1, a gente já tem uma queda, e uma queda considerável, 52% no nível 2, ainda é a maioria aqui no nível 2, 32% no nível 3 e 5% no nível 4. Só 5%. É um percentual também muito baixo. São 5% de 718. Já o pessoal de ensino superior completo, que é uma quantidade, olha, muito menor, 159 pessoas, 4% no nível 1, 31% no nível 2, já tem uma redução, e 47% no nível 3. 18% do nível 4 está justamente nesse, 18% desses 159 está justamente no nível 4. O que nós podemos retirar de entendimento dessa tabela? Nós podemos retirar que quanto mais tempo se passa com esse relacionamento educacional, maior é o nível de letramento que o indivíduo assume. Se você tem um maior nível de letramento, significa dizer que você tem mais reconhecimento
de processos ligados à cidadania, ok? Vamos continuar? Vamos aqui. Pergunta, gente, que eu achei uma loucura. A partir dos dados da tabela, é correto afirmar que, dentre os entrevistados que atingiram o nível 4, o letramento científico, aqueles com ensino superior completo, representam um percentual de aproximadamente... Esses percentuais são percentuais dentro desse número, dentro dessa tabela. Ele quer saber qual é essa quantidade aqui, equivale a qual percentual de 69. Vou repetir. Vou até riscar. Esses 18% em relação a esse número de 159, são 18% de 159. Significa aqui, ó, um total de 28 pessoas, 62. Qual é a pergunta? A pergunta é, este percentual equivale a qual percentual dentro do universo de 69? Realmente, 28,62 equivale aproximadamente a 41%. Ou seja, você tem uma quantidade menor de indivíduos que estão aqui nessa região do total de entrevistados, e dentro desse número você tem uma quantidade maior de pessoas que estão aqui no nível 4 de letramento. Para responder a essa questão, você tem que ter uma linguagem matemática mais apurada, para responder de forma mais rápida. E cá entre nós sabemos que o pessoal de letras não tem tanta afinidade, não estou dizendo que ninguém tem, não tem tanta afinidade com a linguagem matemática. E, por isso, às vezes se perde numa questão como esta. Entenderam direitinho? 41% de 69 equivale a 28,62 pessoas, que equivale a 18% de 159, o total dos entrevistados. Olha só, a gente vai fechar esse bloco, mas iniciaremos um próximo bloco para terminarmos ali as questões que eu elaborei para você.